que vem por aí. Muniz. Agora, Felipe, quando você disse que o brasileiro vai, a rigor, votar se o Lula merece continuar no cargo ou não, como que isso dialoga com o dado da Quest, por exemplo, indicando que 66% dos brasileiros são contra Lula se candidatar? Essas pessoas aqui não tenderiam a automaticamente responder que ele não merece um novo mandato? Qual que é a nuance aí para que esses 66% não sejam diretamente as pessoas que rejeitam votar nele? Esses dois números não são coincidência. Sim. Essa sua pergunta é importante por isso, né? Quando a gente pergunta de merecimento de um quarto mandato, o número é um pouco menor do que esses 66%, mas é majoritário hoje, os que dizem que o Lula não mereceria continuar na presidência. Como é que esses dois dados se dialogam? Primeiro, o eleitor que acha que o Lula não deveria se candidatar, ele é, em sua grande maioria, o eleitor que não votou nele. Então, dos 66, 50% já acha que ele não devia ser candidato, esse outro lado, né? O eleitor lulista, petista e de esquerda, pelo contrário, eles acham que o Lula tem que manter a sua candidatura. Então, o fiel da balança continua sendo o meio, porque eleição é uma comparação. É exatamente esse raciocínio que eu ia chegar. Como eleição é uma comparação, existe um percentual de eleitores que até podem dizer, não, melhor o Lula não continuar, talvez não fosse bom ele se candidatar. Mas diante das alternativas colocadas, prefiro o Lula do que a outra pessoa. Então, a principal pergunta que me ajudou a dizer aos brasileiros que a eleição terminaria empatada na margem de erro, que foi o que a Quest disse em 2022, nosso número era empate técnico, né? 50-50, parecido com o que a gente mostrou em Fortaleza, foi a pergunta que eu fazia para os brasileiros: do que você tem mais medo? Você tem mais medo da volta do PT ao poder com o Lula ou você tem mais medo da continuação do Bolsonaro? O medo marcou a eleição de 22 e é impressionante, Pablo. Os dados que eu tenho hoje, dessa mesma pergunta, só que agora é o inverso, né? Você tem mais medo do Lula continuar ou do Bolsonaro voltar? Eles me mostram exatamente o mesmo patamar. A população brasileira tem um pouquinho mais de medo hoje do Bolsonaro voltar do que do Lula continuar.